graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça, sim, oh, oh, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Boa noite, meus irmãos, a paz. Estamos aqui para mais um culto da vitória hoje. Queria compartilhar uma palavra contigo, direto do coração de Deus. Queria que você agora fechasse os seus olhos para que a gente pudesse entregar esse momento, esse culto ao Senhor. Amém?
Senhor Deus amado Pai, queremos colocar diante de Ti, Senhor, nessa noite, Pai, esse culto, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, que venha o Senhor falar aos nossos corações nessa noite, visita cada um dos meus irmãos, Pai, que esteja agora, Senhor, ouvindo essa mensagem, Senhor, essa palavra, seja em sua casa, no seu trabalho, onde eles estiverem, que o Teu Espírito Santo vá agora de encontro a eles, Pai, tornando seus corações e seus ouvidos, Pai, sensível a ouvir a Tua palavra, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, através, Senhor, dessa palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse momento. Senhor, usa a minha vida como um canal, Senhor, da Tua palavra, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, esse momento. Convidamos a Ti, Teu Espírito Santo, Pai, esteja em nosso meio, Senhor. Fala conosco, Pai, que essa palavra venha ser, Senhor, para confrontar o nosso coração, Pai, para nos trazer, Senhor, esperança, Senhor, para estar, Senhor, nos moldando, Senhor, faça a Tua vontade, Senhor, em nosso meio nessa noite, Pai. É assim que eu oro, Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus. Gostaria agora que você abrisse a tua Bíblia em Romanos 4, nós vamos ler a partir do versículo 9. E ele vai falar assim: por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Na época da lei, era considerado um homem justo pelo Senhor através do ato de circuncisão. Era um ato físico que demonstrava a aliança que esse homem estava fazendo com Deus. Porém, aqui nós podemos perceber que o Senhor tornou Abraão justo não através do ato de circuncisão, mas ele já tinha tornado Abraão justo pela sua fé. Então, não dependeu da condição de Abraão para que o Senhor o tornasse justo, para que o Senhor declarasse sobre ele as promessas que o Senhor tinha para ele e sua descendência. No versículo 11 vai falar: a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. E aqui ele nos mostra que não adiantava só você fazer conforme a lei, não adiantava só você querer cumprir a lei, mas que a partir daquele momento o que era fundamental era você ter fé também, porque sem a fé a tua obra, os teus atos, aquilo que tu fazia para o Senhor, ele já também não era mais válido. Então não adiantava você, pela lei, querer ser justificado através do ato de circuncisão, mas você não ter a fé, porque era aquilo que começou a passar a ser válido para o Senhor, para que nós fossemos, justificados por ele. E mais à frente vai falar: a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Então, ele não foi considerado justo quando ele foi ter um ato, até porque ele foi considerado justo através do ato dele ter fé. A partir do momento que Abraão começou a crer no Senhor, a partir do momento que Abraão começou a ter fé naquilo que o Senhor estava dizendo a ele foi justo pelo Senhor. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé se torna desnecessária e a promessa anulada. E o que o Senhor, tem para nos falar hoje é: Deus, ele não depende das nossas condições para determinar a promessa sobre nossas vidas. E é sobre essa palavra que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações hoje. Abraão, ele recebeu a promessa de que ele e seus descendentes herdariam toda a terra, antes mesmo dele ser circuncidado.
Então, o ser circuncidado no tempo da lei representava a aliança do homem com Deus. Era um símbolo físico dessa aliança. Perante a lei, era necessário ter a circuncisão para possuir uma aliança com Deus. Mas em Romanos 4, 9 ao 10, Deus mostra que o que fez Abraão ter uma aliança com ele e herdar as promessas que Deus tinha para ele foi por sua fé. Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Não foi por um ato físico que tornou Abraão justo perante a Deus. Foi por sua fé em crer em Deus e em suas promessas. Ele foi justificado pela fé, não por obedecer à lei, porque se somente ele fosse baseado no cumprimento da lei, não existiria fé. E a promessa seria anulada, como vai dizer no versículo 14. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Ele foi justificado pela fé não por obedecer à lei, mas porque antes disso ele teve fé no coração dele. E porque somente ele crendo no Senhor e naquilo que o Senhor já tinha falado e liberado sobre a vida dele. Deus não olhou para a lei, ele viu a fé de Abraão, a confiança em Deus mesmo diante das circunstâncias e dos cenários que ele vivia. A promessa, ela veio pela fé, para que dessa forma sejamos alcançados pela graça de Deus, não por aquilo que fazemos, mas no que acreditamos. Quando nós tentamos fazer algo, pelas nossas obras, pelos nossos esforços, automaticamente a gente está anulando a graça de Deus. O preço que o Senhor, que Jesus pagou na cruz para que nós fôssemos, salvos. Então, quando nós não cremos, quando nós não temos fé, quando nós não confiamos no Senhor, nós estamos anulando a graça de Deus que foi dada, a nós, através do sacrifício de Jesus. Em Hebreus 1:11 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Em João 11:40 vai dizer: se credes, verá a glória de Deus. Então aqui esses versículos nos mostram que não depende daquilo que nós façamos. Nós não fomos comprados por um alto preço porque nós poderíamos dar algo ao Senhor. Não, a palavra de Deus vai falar que primeiro Ele nos amou. Para que nós amássemos o Senhor, Ele nos amou primeiramente. Então a lei, ela invalida aquilo que o Senhor, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E hoje nós somos alcançados através da graça. A palavra de Deus vai dizer: se creres em mim, serás salvo. A nossa salvação, ela depende de uma confissão no nosso coração. Não depende daquilo que nós possamos fazer, porque nós, como seres humanos, nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos pecar, Então, não é por aquilo que nós façamos. A partir do momento que o Senhor ele vem, no Novo Testamento falar sobre a graça, a lei ela já não é mais válida aqui. O que é válido é aquilo que nós temos com o Senhor, a aliança que nós temos com o Senhor através da nossa fé. É através da nossa fé que o Senhor vai nos justificar. É através da nossa fé que nós iremos crer nas promessas do Senhor e elas irão se cumprir na nossa vida. A graça de Deus não nos alcançou por meio daquilo que fazemos, por cumprirmos lei ou padrões, mas pela fé, por crer em Deus e confiar nele. O que isso tem a ver conosco? E nessa noite eu te pergunto, como tem sido a sua fé? Você tem sido justificado pelo Senhor por aquilo que você crê? Ou você tem procurado viver em circunstância que justifique as suas obras a Deus? Ou fazendo coisas achando que aquilo vai ser algo que vai te justificar perante o Senhor? Deus não estabeleceu as promessas para a sua vida com base nas suas condições. A graça de Deus não nos alcançou por meio daquilo que podemos fazer para Ele, mas porque Ele nos amou. Ele não olhou para a lei se Abraão era circuncidado ou não. Ele olhou para o coração de Abraão e nele viu um homem que tinha fé, que creu e que confiou no Senhor. O que você tem esperado para crer em Deus, para crer nas promessas que Ele te deu?
O que você tem esperado para crer naquelas palavras que o Senhor já liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério? O que tem te impedido de ter fé o suficiente para alcançar o coração de Deus? Em Mateus 17:20 vai dizer: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E o que tem te impedido de ter fé? Qual milagre você tem desejado alcançar hoje, porém não tem criado fé o suficiente? O que tem te impedido de crer no Deus que ressuscitou mortos, curou cegos, libertou cativos? O que tem te impedido de alcançar as promessas do Senhor hoje? Quais foram as promessas que o Senhor te fez que você esqueceu? Quais foram as promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida e você deixou de crer? Porque o Senhor é o mesmo, aquele que curou os enfermos, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curou o cego. Ele é o mesmo Deus de hoje. Deus, ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele vai ser sempre o mesmo. O Senhor, ele não muda. A promessa dele não volta atrás, né? E essa pergunta que eu te faço hoje: o que tem te impedido de ter fé? No versículo 20 ao 24 vai falar, né? Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeu. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fossemos declarados justos diante de Deus. Então, o que o Espírito Santo quer nos falar hoje é que não importa como você está, não importa as circunstâncias, aquilo que tu tem vivido neste momento, aquilo que você tem feito, o que o Senhor quer ver hoje diante da tua vida é o teu coração. O quanto você tem crido nele, o quanto você tem confiado nele. Na vida a gente vai ter momentos difíceis, nós vamos ter momentos de tristeza, de angústia, de dúvida, mas se nós tivermos uma fé, assim como diz a palavra de Deus, do tamanho de um grão de mostarda, tudo pode se mover, né? A palavra de Deus diz que aquilo que atrai o coração do Senhor a nós é a nossa fé. É nós crermos, é nós confiarmos, né, no Deus que nós servimos. E eu tenho certeza que as promessas que o Senhor tem para a tua vida, ela não morreu. As promessas que o Senhor tem liberado sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, ele não morreu. E nessa noite eu gostaria de fazer uma oração por você. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Senhor Deus amado Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, neste momento, Pai, a vida, Senhor, dos meus irmãos, a cada um que está aqui, Senhor, agora assistindo, Senhor, essa palavra, Pai. Senhor, que o Senhor visite agora cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar, Senhor, o coração deles, Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, a memória, Senhor, dos meus irmãos, tudo aquilo que traz esperança, Pai. Que a esperança deles esteja em Ti, Senhor. Que eles possam confiar, Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo nas circunstâncias, Senhor, que eles têm vivido, assim como Abraão, Senhor. Senhor, as promessas que o Senhor colocou, Pai, para Abraão eram coisas tão impossíveis aos olhos dele, mas ele resolveu, ele decidiu crer, ele decidiu confiar que o Senhor cumpriria, Senhor.
Senhor, que nessa noite o Senhor possa colocar no nosso coração, Senhor, a fé de Abraão, Pai. Que nós possamos ser, Pai, em nome de Jesus, Senhor, totalmente dependentes, Pai. E confiar, Senhor, nas Tuas mãos, na Tua provisão, Senhor. Eu oro nessa noite por cada irmão que está aqui, Pai. Senhor, visita cada um, Senhor, seja agora onde eles estiverem, Senhor. E eu declaro, Senhor, as Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração deles nessa noite, Senhor. Eu declaro, Senhor, que eles terão uma fé, Senhor. Uma fé, como diz a Tua palavra, que move montanhas, Senhor. Porque sabemos, Pai, que quando nós cremos e temos fé, isso agrada o Teu coração. E o Senhor, como um Pai bondoso, Pai, que nos ama, Pai. O Senhor é o maior interessado em nos abençoar, em cumprir as promessas que o Senhor tem para nós. Nos desperta, Senhor, nessa noite, através dessa palavra, a crer em Ti, a ter fé, Senhor, a buscar, Senhor, estar, Senhor, ligado ao Teu coração, Pai, porque sabemos que não é pelas nossas obras, Pai, não é por aquilo que fazemos, não é mais pela lei, mas é pela graça. O Senhor pagou um alto preço, Pai, por nós. O Senhor pagou um alto preço, Senhor, para que hoje possamos, Senhor, ser justificados, Senhor. E é através da nossa fé, Pai. A Tua palavra diz, se somente cremos e confessarmos com nossas bocas, Pai, nós seremos alcançados, nós seremos salvos, Senhor. E é essa oração que eu faço hoje pela vida dos meus irmãos. Visita cada um, Senhor. Aqueles que têm estado desanimados, Senhor. Aqueles que têm estado com pouca fé, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa trazer um ânimo novo, Pai. Traga esperança, Senhor, sobre a vida daqueles que necessitam, Senhor, hoje de uma nova alegria, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, de uma força, Pai, de um ânimo novo, Senhor, para enfrentar, Senhor, as dificuldades que têm vivido, Senhor. Seja uma enfermidade, Senhor, seja uma luta, Senhor, seja algo financeiro, Pai, que o Senhor venha, Senhor, colocar as Tuas mãos, Senhor. Traga um ânimo novo, Senhor, nessa noite, Pai, para a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que eles confiarão em Ti, que eles serão totalmente dependentes, Pai, de Ti, Senhor. Que os olhos deles estarão voltados ao Senhor, Pai, não ao problema, não às dificuldades, não as circunstâncias, mas os olhos deles estarão voltados a Ti, Senhor. Que eles irão crer, Senhor. Espírito Santo, vem sobre cada um nessa noite, Pai. Traga a Tua esperança ao coração deles, Senhor. Traga a Tua palavra, Senhor, como uma palavra viva, Senhor, que nos transforma, Pai, que nos traz alegria e esperança de vida, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que está assistindo agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro, Senhor, abençoando a vida deles, Pai, nessa noite. É isso que eu declaro, Senhor, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada a cada um que esteve aqui, que irão ainda ouvir essa palavra, que essa palavra possa falar com o coração de vocês, que o Espírito Santo possa ministrar ao coração de vocês aquilo que o Senhor quer falar, que nós possamos ser assim como Abraão, que teve fé, que creu no Senhor, que pôde viver das promessas, que pôde viver dos milagres, porque ele creu no Senhor, porque ele confiou naquilo que o Senhor falou ao coração dele, aquilo que o Senhor entregou como palavra, né? Que nós possamos crer que o Senhor tem as palavras para nossas vidas, que o Senhor tem as promessas, e as promessas dele são vivas, que nós não venhamos deixar de acreditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre você, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, te conduzindo, que essa ministração continue falando ao teu coração nessa noite, que você possa ser transformado e edificado. Que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor possa estar sobre a tua casa, sobre a tua família, os abençoando, guardando, em nome de Jesus.